Se você já frequentou, frequenta ou pretende um dia, talvez, quem sabe, frequentar a igreja, esse episódio é pra você. Eu prometo. Fica aqui comigo, mete o dedo no like, se inscreve no canal, que vai valer muito a pena. Eu conheço pra caramba esse mundo religioso, as igrejas e como funciona no âmbito aqui de relação a mulheres, tá bom? Quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu era basicamente, na cidadezinha que eu morava, uns 40 mil habitantes tinha aquela cidade, e da minha igreja que eu participava, meus pais são muito religiosos, então eu cresci frequentando regularmente igreja, tá? Meus avós, meus tios, tanto do lado paterno quanto do lado materno, até hoje são muito religiosos. E o que acontece é o seguinte, eu aprendi muita coisa. Quando eu tinha 12 a 13, 14 anos, eu era basicamente um astro naquele lugar, naquele ambiente religioso. Eu era o Justin Bieber das garotinhas ali. Naquela cidade de 40 mil habitantes, na denominação que eu frequentava, tinham 4 ou 5 igrejas, tá? 4 ou 5 igrejas em bairros diferentes, da mesma denominação, como se fosse da mesma marca, digamos assim, como se fosse a mesma franquia, tá? E o que aconteceu? Eu era um garoto lindo? Não, de forma alguma. Eu era um cara fortão, bombadão? Não. Eu era um garoto de 12, 13, 14 anos, magrelo pra caramba, mas sim com um raquítico. Por quê? Porque eu cresci tendo bronquite. Então, em algum momento da minha vida, ali talvez com 4, 5 anos, eu me tornei um garotinho muito magrelo. E eu fui resolver isso muito tarde, muito depois da minha vida. Então, nessa fase eu era muito magrelinho. E eu era, então, todo confiante e poderoso? Claro que não. Eu era totalmente inseguro, tímido, tinha vergonha, não era bom em nada de sedução, tá? Eu tô falando anos antes de eu saber qualquer coisa sobre desenvolvimento pessoal, sobre evolução e diversão masculina, sobre sedução, sobre Enex, nada. Isso nem passava pela minha cabeça. Nem sabia que existia nada disso. Mas como que mesmo nessa situação horrível, eu era o garoto ali que era o tipo Justin Bieber daquele ambiente. Quando tinham congressos, quando tinham eventos que juntavam todas aquelas igrejas ali, eu era tipo uma celebridadezinha. Todas as garotas queriam ficar comigo. As mais gatinhas queriam namorar comigo, queriam ficar comigo. Como? Como é que eu consegui isso? E como é que você também pode conseguir? Nós vamos falar sobre isso nesse episódio sensacional. Há muito tempo eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque é um assunto muito controverso, né? Uma das razões que fez eu parar, inclusive, foi que em algum momento ali pelos 15 anos eu comecei a ter meio que peso na consciência. Eu acreditava muito. Então eu começava a pensar, eu tô fazendo isso para Deus ou para pegar as garotinhas? Eu comecei a entrar em conflito, eu comecei a descobrir que esses caras, os mais destacados na igreja, eram os caras mais comedores, não era só eu. Nas outras denominações eu fiz amizade com outros caras e era sempre a mesma coisa. Então eu passei por uma crise de identidade nessa questão religiosa, mas isso não importa. O que eu quero que você saiba é o seguinte: qualquer igreja que você frequente, de qualquer denominação, cara, ela vai ter basicamente uma divisão em 2 tipos de religiões. Tanto faz, se é católico, se é evangélico, tanto faz. Existem aquelas igrejas onde a maioria das pessoas, onde você só pode ser um espectador. Anota isso, isso é importante, anota isso. Onde você só é um espectador. Geralmente são essas igrejas muito grandes que você vai lá e só senta e assiste e não participa, você não faz nada, você só assiste vários pastores vindo, vários cantores e ok, é como se fosse um show onde você está pagando o ingresso e você simplesmente está lá assistindo o show daquela pessoa. E existem outros tipos de igreja, tá? Pode ser talvez igreja de bairro ou igrejas de tamanho médio ou menores. Isso vai depender de vários contextos, depende da denominação que você frequenta ou que você quer frequentar. Vão ter aquelas igrejas onde você pode ser um participante, onde você pode ser um membro ativo. E o que é isso? É que você, de fato, eles te colocam para ter cargos, eles te colocam para ajudar a colaborar com o entretenimento e com a educação naquele local.
E é aqui que você precisa participar. Se você quer ser um astro na tua igreja, no meu caso, por exemplo, eu frequentava uma igreja do meu bairro e naquela igreja eu participava. Eu fazia as coisas que eu vou te revelar aqui nesse episódio de hoje. E outras igrejas da mesma denominação me chamavam para ir lá e participar também. E é assim que eu ia construindo várias fãs, várias admiradoras da minha idade. Então, garotinhas de 12, 13, 14 anos da minha idade eram apaixonadinhas por mim nessa época, tá? Mesmo eu tendo todos os pontos negativos, como eu te falei aqui. Magrelo pra caramba, não era nada alto, inseguro, tímido, sem habilidade, mas eu criava um efeito astro, que é o que eu vou te ajudar a fazer aqui. Então, primeiro ponto é você participar de uma igreja que você pode ser participante. Pô, Gabriel, mas você não acha errado igreja? Olha, eu não sou um cara religioso, mas veja só, qual que é a minha instrução para você a respeito de igreja? Se você se identifica, se tem alguma igreja que você acha que faz sentido para você, não tem nenhum problema você participar. A igreja eu vejo como simplesmente um clube. É um clube onde tem pessoas que pensam de forma meio parecidas a você, e você pode ir lá se reunir com essas pessoas. É como eu gostar de, sei lá, de surfar e eu encontrar meus brothers que também gostam de surfar. É basicamente isso. Se você for um cara de boa, um cara light, que não entrar na manipulação que tem na maioria das religiões, você vai estar bem, você pode frequentar. Aí, quanto a dízimo, cara, você é contra? Olha, aquela obrigação, aquela manipulação, eu sou totalmente contra. Agora, eu também sou totalmente contra um cara ser tão idiota de frequentar uma igreja e não contribuir absolutamente com nada. Isso é muita burrice. Então, se você vai numa igreja, se frequenta uma igreja, tudo aquilo tem um custo. Não é grátis aquilo. Tudo aquilo tem um custo. Então, faz parte de você colaborar, sim, financeiramente, para aquilo ali continuar. Agora, quanto e como, isso depende de você. Desde que não seja por uma manipulação, de tipo você ir para o céu, esse tipo de papo furado. Mas você deve sim contribuir financeiramente para algo que você acredita e algo que você participa. Porra, se você vai numa balada, você não tem que pagar a bebida, você não paga caríssimo em bebida, você não paga para entrar, você não gasta dinheiro. Por que diabos você vai frequentar uma igreja que tem custos e você está sugando de outras pessoas? Olha, se você recebe valor em qualquer ambiente ou de qualquer pessoa e você não retribui, você é um belo do idiota, tá? Você não está retribuindo pessoas que agregam valor para sua vida e provavelmente você está contribuindo com pessoas que te fazem mal e coisas que te fazem mal. Mas vamos voltar então para o nosso ponto aqui do episódio, que é o seguinte: como então você se torna um astro na tua igreja, tanto faz a denominação? Primeira coisa, você vai escolher uma igreja que você pode ser o participante. E eu vou te dar aqui 3 modelos diferentes, 3 estratégias diferentes que vão além da aparência e da sua situação financeira, porque isso é óbvio, qualquer grupo, não importa, tá? Se é igreja, é claro que é um cara que tem uma boa condição financeira, que chega num carro maneirão, que chega muito bem vestido, que um cara que todo mundo sabe que é um grande empresário, ou é um cara que é um médico que ganha muita grana, é claro que esse cara vai ter muita vantagem, não importa qual a idade, se você é um adolescente, se você é um homem adulto, mas pode ter certeza, ninguém vai discutir comigo essa porra que eu vivi. Por quê? Porque tem que ser muito burro para não perceber que caras que não têm uma aparência lá grande coisa e que não têm grande situação financeira podem ser os astros. As crentes babam por eles, além da questão financeira e além da questão da aparência. Então, primeiro ponto estratégia número 1, ser um artista. É isso aí, cara. Igrejas são nada mais do que clubes, como eu disse aqui. É igual uma balada, mas é um clube religioso, é um grande encontro. E ali as pessoas também, assim como a balada tem os cantores, tem o DJ, ali também existe o cantor. Então presta atenção, qualquer igreja que tenha, vai ter um cara que canta legal, que ama cantar, que canta bem. Esse cara, se canta bem, se canta legal, para os padrões daquela religião, que cada igreja é diferente,
esse cara vai ter um monte de crente babando nele. Um monte de garotas, de mulheres casadas e solteiras que olham para ele com desejo e com admiração. E vai facilitar pra caramba quando esse cara quiser arrumar uma namorada gatinha na igreja. Por quê? Porque o poder, o valor dentro daquele local, daquele ambiente, aumenta ao teto. Ele se torna um astro quando ele é um cantor. Ah, cara, mas eu não canto bem. No meu caso, eu cantava. Então, quando eu tinha 12, 13 anos, eu amava cantar. A minha voz ali aos 15 começou a mudar, e aí a coisa começou a complicar, teve toda uma questão, várias coisas, e eu comecei a parar de cantar nessa época. Me mudei de cidade, fui para outro local, então minha família se mudou naquela época, tá? Mas na época eu cantava, então foi assim que mesmo sendo magrelo pra caramba, inseguro, tímido, mesmo assim eu conseguia com que todas as garotinhas mais gatinhas daquela época, daquele local, queriam ficar comigo, queriam namorar comigo. Ah, se você não canta, você pode ser um instrumentista, tocar violão, tocar bateria, tá? Pode reparar, qualquer igreja, o baterista, o guitarrista, o cara que toca violão, sei lá, qualquer instrumento ali da igreja, se você tocar bem, você vai ter mais facilidade com as crentes ficarem babando em você. Você também pode ser um ator. Eu também fiz bastante isso. Depois que eu parei de cantar, anos depois, montar grupinhos de teatro, de peças. Tem igreja que isso é meio condenado, tem igreja que isso é mais louvado, depende. Então você pode juntar a galerinha ali e se tornar um ator, um diretor e chamar as garotas para fazer peças ali para a própria igreja em certas ocasiões especiais. E cara, com toda certeza, esse daqui é um ponto sensacional. Você ser o ator, você ser o diretor, você procurar peças da Bíblia e você ali comandar quem é que vai ser a atriz, quem é que vai fazer aquilo. Você se torna o cara, o bam, você se torna o astro do local. Por quê? Porque agora ali você que manda, você que está no poder. Você não é só o ator, você pode ser o diretor, você pode comandar a parada, você pode decidir qual papel que aquela menina, qual personagem que ela vai fazer. Então qualquer área de artes, onde você é um artista dentro da tua igreja, cara, vai facilitar a você ser o cara pra mulherada e pegar as mais gatinhas, ou fazer com que a mais gatinha da igreja queira namorar com você. Um outro ponto, ser um dançarino, tá? Eu vejo que várias igrejas, a denominação que eu frequentava é condenável. Ninguém dançava, não pode dançar e tal. Mas algumas religiões dançar é legal, tem várias danças, hip hop, tem várias danças. Então, se for o caso da que você frequenta ou quer frequentar, entrar para o grupo de dança também pode ser algo que vai te ajudar bastante. Tá? Então qualquer coisa que você seja um artista ali da tua igreja vai te colocar numa posição de celebridade, de astro, e vai facilitar para você ter mais interação e admiração das mulheres daquele local, não importa qual seja a tua idade. Segunda estratégia é você ser um comunicador. Ah, cara, eu não tenho muito jeito para arte, não. Não gosto de cantar, nem instrumento, nem de atuar, nem dançar, nada disso. Então tá, tem uma segunda estratégia, que é você ser um comunicador. Existem aquelas igrejas, como eu falei, onde você é só um espectador. Você é só um espectador, então ninguém ali que é da igreja prega, só vem pessoas que já são pagas para isso e pregam. Mas tem a igreja que você é participante, onde qualquer um que é membro daquele local pode pregar. Vai ter um dia lá, uma noite, um horário, onde ele vai ter lá meia hora, uma hora, para poder pregar lá na frente. Então, se você é um pregador, nesse exato momento, você pode aprender a se comunicar da mesma forma que a gente faz para conhecer mulher pessoalmente, se comunica com poder e passa emoção e faz ela sentir aquela sensação, aquela experiência sensorial, orgástica. Tudo isso os pastores usam. Os melhores pastores, eles falam de uma forma que fazem os irmãos, as irmãs, todas sentirem várias emoções diferentes, desde tristeza, alegria, a pessoas estarem ali cheias da glória. Então depende da religião, mas você pode ser um cara que prega de vez em quando, você pode ser um cara que fala.
que apresenta, que entrevista. Ah, eu não quero pregar. Existem alguns cultos diferentes, que são mais coisa de jovem, que, por exemplo, vão apresentar, contar certas histórias ou contar cartas de outras igrejas. Enfim, cada igreja é de um jeito. Mas tudo que tiver oportunidade para você comunicar, falar lá na frente, você pode fazer isso, tá? Você pode apresentar uma programação, você pode conduzir uma entrevista, você pode chamar alguém de outra igreja para entrevistar lá na frente da igreja para todo mundo. Enfim, então, na área da comunicação é ilimitado. Você pode usar essa habilidade para fazer com que você se torne ali um astro dentro da tua igreja, sim, e fazer as frentes babarem por você, sim. A outra opção, que é a terceira que nós vamos falar aí hoje, mas eu fiz todas as três, tá? Eu fiz todas as três em algum momento da minha vida. Mas é o seguinte, antes eu quero te falar que aqui debaixo tem, na descrição, tem 3 links. A primeira são os artigos e áudios secretos que eu publico lá na Sala Oculta 5T. Então, se você ainda não entrou, entra na Sala Oculta 5T, coloca teu e-mail, que os próximos conteúdos você vai receber no seu e-mail. É gratuito. O segundo link é que é obrigatório. Todo nobre da U5T tem que aprender sobre os 7 estilos de vida básicos. E é por isso que você vai clicar no segundo link para assistir a série Evolução da Personalidade e do Estilo de Vida. E o terceiro link é, se você quer começar a ter resultado real, cara, você quer parar de só aprender coisa legal, mas você quer agora mudança na tua vida, então você quer a minha orientação, meu acompanhamento, minha mentoria individual, leia o PDF, acelere sua transformação e entre em contato comigo no WhatsApp, escreve lá para mim, Gabriel, quero uma mentoria com você e eu vou ligar para você através de ligação, vou te orientar e te conduzir para você ter uma mudança real, transformacional agora, não importa a área, qualquer assunto que eu ensine aqui na U5T. Então, a terceira estratégia é você ser líder de grupo. O que é isso? Olha, toda igreja costuma ter um grupo de jovens que sai para aventuras, fazem acampamentos, fazem piqueniques. Então você pode ser o cara que diretamente de algo feito pela igreja ou indiretamente, que não é algo que está lá o teu nome lá, mas você pode juntar a galera e ser o cara que lidera as pessoas a fazerem aventura juntos, irem tomar um açaí, irem para uma praça, irem para uma praia, irem para um piquenique, irem fazer acampamento, enfim, ser o líder das pessoas, líder de células, líder de pregar junto, orar junto, qualquer coisa, ou até mesmo líder de esportes. Tem muita igreja que incentiva, por exemplo, tem grupos de surf, grupos de futebol, grupo para jogar vôlei, qualquer esporte que você possa liderar essa galera a praticar. Isso pode ser algo que o teu nome está lá, onde você é um oficial, ou não, é simplesmente você é um cara que frequenta aquela igreja ali, você começa a chamar a galerinha, e aí pessoal, bora jogar, tem uma quadra ali, bora jogar vôlei, aí você chama um, chama outro, daqui a pouco tem um horário, um dia oficial da galerinha da igreja para jogar vôlei. Aí você pode chamar essa igreja, daí a pouco você pode chamar o pessoal da igreja mais próxima, quando vê você é o líder daquele grupo de vôlei ali, com 30 pessoas, onde tem pelo menos umas 15 mulheres, onde umas 5 são gatinhas e todas elas ali têm interesse em você. Você gostou desse episódio? Polêmico, né? Pode ser algo assim que ofenda alguns, essa questão de religião é um papo muito perigoso, mas veja só, querendo ou não, pessoas fazem coisas para serem mais atrativas, para despertarem o interesse nas mulheres. Alguns é comprando um carro mais foda. Outros é investindo, sei lá, em tomar anabolizante. E por que não? Você pode usar estratégias, como as que eu te apresentei agora, para ser um cara mais respeitado e mais admirado no clube que você já frequenta, que é a igreja. Eu sou o Gabriel Cafetão. Usa essas mesmas estratégias em outros ambientes. Vou falar outro dia de outros ambientes. Se inscreve nesse canal, clica em gostei. Não esquece, clica em gostei,
Comenta nobre, nobreza ou qual a melhor estratégia para você. Fala para mim um pouquinho da sua vida religiosa, se você frequenta alguma religião, se já frequentou alguma igreja. Um grande abraço, fala comigo. Lembra, todo domingo, toda terça e toda quinta, nós temos um encontro marcado aqui no YouTube Gabriel Gavetão, às 10h10 da noite.